estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é, diga eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2025, o Senhor guardou o melhor para o final. Um vinho que eu ainda não bebi. E eu creio nisto. E possuo, em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por gentileza. Vamos lá, a cada 6 passos. Queridos, numa sociedade onde a hedonia cresce, como sobreviver a todos os ataques? Como sobreviver ao pecado que está aí? Numa sociedade que é difícil manter casamento, é difícil criar filhos, onde está, como acabamos de falar, tudo descontrolado, fora do lugar. Como resistir? O salmista nos ensinou: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A Bíblia é o único livro em que o autor está presente o tempo todo. Por isso que meditar nas Escrituras é a saída. Eu não apenas leio, eu medito. Eu escondo a palavra no meu coração. É a saída para que eu possa sobreviver aos ataques de Satanás, que vem com uma atitude agressiva para destruir com tudo. Aí a ciência fala que a pessoa quando faz 21 anos é como um segundo nascimento. Por quê? Porque a área do impulso leva 21 anos para estar formada. A mente, as emoções, os sentimentos são fortes. Mas a faculdade da alma é a mais forte, ela afeta os sentimentos. A vontade é a faculdade da alma mais forte. Ela afeta os sentimentos, ela afeta as emoções, ela afeta a mente. O coração, quando a Bíblia fala do coração, ele é a sede da mente, dos sentimentos e da vontade. E a vontade é a faculdade da alma mais forte, que afeta tudo. E se essa área do estímulo é destruída cedo, como está acontecendo, é onde a pessoa perde o controle, ela fica completamente sem controle, desequilibrada. Ela não consegue mais ter controle sobre a vida dela. E não é isso que nós estamos vendo? Pessoas sem controle, porque essa área do impulso foi completamente destruída. Hoje em dia, o que eles trabalham? Esse estímulo contínuo nas crianças, nos adolescentes, nos jovens. Eles vão sendo estimulados o tempo todo. E vai sendo destruída essa área do impulso. Destruída, ele agora não consegue dizer não à sua vontade. E é por isso que você pode encontrar um adolescente viciado na pornografia descontroladamente. Ele não consegue parar. Ele fica tão descontrolado, casos que nós pegamos, que o desequilíbrio é total. Ele se automanipula várias vezes no dia, descontroladamente.
Ele não tem controle, ele não consegue parar. Porque essa área foi completamente destruída. E a palavra corromper na Bíblia tem exatamente esse sentido de apodrecer. E a pessoa vai sendo corrompida, ela vai sendo o quê? Ela vai sendo destruída, ela vai apodrecendo. E agora ela não tem controle, ela não sabe dizer não para ela. Ela vive uma vida desequilibrada, descontrolada. E nós precisamos parar como igreja do Senhor, como família. Parar de verdade e olhar para isso. Porque está sério o que está acontecendo. Satanás está destruindo com as crianças, com os adolescentes. A área do impulso tem sido destruída precocemente. E eles vão perdendo o controle. E agora não conseguem mais parar. Alguns na bebida, a maioria na imoralidade. E por aí vai. E por que o mal tem tido esse êxito? Porque muitos não têm feito o que o salmista nos mandou fazer. O que ele fez e nos instruiu a fazer. Escondi tua palavra no meu coração. Só tem um jeito, eu escondo a palavra no meu coração, para que eu não peque contra o Senhor. Não é isso que a Bíblia nos mandou fazer com as crianças? Ensina o menino o caminho que ele deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Será que nós temos sido responsáveis e obedecido esta ordem de Deus? Porque a palavra de Deus, ela penetra no coração e atua nos impulsos. E ela é que divide alma e espírito, que discerne as intenções, os pensamentos. Se não for pela palavra de Deus, não vai ser por mais nada. Nada tem o poder de controlar a vida de uma pessoa, senão a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não dirige a sua vida, outra coisa dirige. Se você não vê como importante a palavra de Deus na sua vida, o que vai acontecer? A vontade de Deus vai ficar de lado e a sua vontade é que vai prevalecer. E a vontade é a faculdade do ser que pode influenciar todas as outras faculdades, interferindo nos sentimentos, na mente. A vontade é tão terrível que ela transcende os limites da alma. Ela afeta a consciência da pessoa. Ela afeta a consciência. Mesmo a pessoa sabendo que aquilo é errado, ela vai lá e faz. Ela se torna, é como se ela ficasse assim, vulnerável àqueles impulsos. Ela simplesmente não consegue dizer não, porque ela destruiu aquela área, dando mais e mais e mais precocemente antes desta área estar formada. Aí você imagina, como nós temos casos de crianças que tiveram acesso à pornografia com 5 anos, com 6 anos. Elas chegaram na adolescência, assim, arruinadas. Não conseguiam mais. Nós temos casos, e o destino está aí para contar, muitos deles, né? Não todos, mas muitos,
casos da pessoa não conseguir mais concentrar em nada. Não consegue ter concentração mais. Então, ela não estuda, ela não consegue trabalhar, ela não consegue se focar em nada relevante. Mas aquilo se torna um vício. E isso é triste. Mas quando a palavra de Deus não governa uma família, não tem nenhum que se levanta como um guardião. Procurei alguém que se colocasse na brecha, quando não tem ninguém para se colocar na brecha. E lutar por esta família. O mal vai tomando conta e vai destruindo. Ele vai corrompendo, ou seja, ele vai apodrecendo com tudo. E nós precisamos nos despertar para isso. Rapidamente. Se nós não nos despertarmos, cada dia que passa, as coisas estão agravando. Nossos filhos estão sendo assediados como nunca. As famílias têm sido alvo de Satanás. Observe que cada dia que passa, as pessoas têm menos disposição em fazer com que uma família funcione. Elas estão soltando. E eu não me refiro ao mundo, porque nós não buscamos vida de quem está morto. Eu me refiro à igreja. Discursos totalmente desalinhados da palavra são proclamados. Teologias antibíblicas. Muitos apresentam a sua teologia. Uma teologia que enfraquece as pessoas, que enfraquece a família, que vitimiza. Você pode ver que cada dia tem crescido o número de pessoas doentes emocionalmente. E a Bíblia apresenta a palavra de Deus, como a cura para os problemas da alma. Porque você não tem como fazer um exame de sangue para verificar como está a sua alma. Os problemas da alma são curados e resolvidos pelo poder de Deus, através da palavra, através do Espírito Santo. Você pode aliviar aqueles sintomas, mas você não é curado. E algumas pessoas, elas buscam um alívio, mas a cura você só encontra em Jesus. A saída é Ele. Onde estão aqueles cristãos que a Bíblia fala em Hebreus 11 que o mundo não era digno deles? Porque eles enfrentavam feras, eram crucificados, espancados, presos, mortos, cerrados ao meio, esquartejados. E não negavam o Senhor, o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Mas não desistiram da fé. Porque quando eles conheceram Jesus, eles conheceram a verdade, eles sabiam que não havia outro caminho. Mas há um trabalho que o mal está por trás para enfraquecer as pessoas. E elas começam a acreditar que elas não podem suportar as batalhas da vida, as tribulações da vida, sendo que nós fomos preparados para os enfrentamentos da vida.
Nós somos chamados de bem-aventurados quando enfrentamos desafios duros. Tiago começa dizendo que é para nós nos sentirmos felizes, nos alegrar das tribulações, porque isso vai nos levar para níveis mais altos no Senhor. A Bíblia não estimula a pena de si mesmo, a autocompaixão, o vitimismo. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias tribulações, provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz o quê? Perseverança. Quer dizer, ela vai aperfeiçoar a nossa fé. Ela não vai tirar de nós. Muito pelo contrário. Nós somos chamados para viver uma vida de alto nível, onde nós amamos a Deus mais do que a nós mesmos. E nós não cedemos para os sentimentos e as nossas vontades. Muito pelo contrário. Nós entendemos bem que nós temos que ser possuídos pelo Espírito e não dar vazão a um pensamento desalinhado de Deus. Porque eu já disse que um pensamento, um padrão de pensamento, ele molda o nosso comportamento, o que permite uma intervenção espiritual. Tudo começa com um padrão de pensamento. Por isso que a Bíblia fala que a única maneira, não tem outra, pode esquecer. A pessoa pode tentar, de um jeito, de outro, ela não vai conseguir. É pela mudança da mente. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não existe outro meio de você mudar como pessoa, de você mudar de vida. Só existe um meio. Mudando o seu modo de pensar. Enquanto a mente de muita gente não for renovada, e só é possível pela palavra, e só é possível escondendo a palavra no coração, não vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você lê que como imaginou na sua alma, assim é, o sentido no original é como o homem pensa, ele é. Ele é o resultado da sua mentalidade. E se ele tem atitudes desalinhadas de Deus, como imaginou, a sua alma assim é, alma. O centro das nossas emoções, mente, coração, sentimentos. Como o homem pensa, ele é. Não tem como escapar disso. Se eu não passo por uma renovação mental, se o evangelho não muda a minha forma de pensar, não mexe no meu caráter, o que me leva a acreditar que ele vai mudar qualquer outra área da minha vida? Vai. Não está mudando a parte principal da minha vida. Quando a gente pega a história do grupo original, você já conhece a história. Tirar Israel do Egito foi a parte fácil. Tirar o Egito do povo, não foi. Porque Deus tira do Egito, mas tirar o Egito da pessoa é a pessoa, crendo na verdade. Se a pessoa não crê na verdade, como que ela vai viver o resultado que a verdade traz para nós? Ela não crê. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem gente que não crê. Quantos anos a pessoa está na igreja, mas ela pensa da mesma forma.
Qual foi a direção de Deus para Josué? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. O Senhor deixou claro, Josué, a saída, o caminho da vitória para você é meditar na palavra de noite, é falar a palavra. Porque se você se envolver com a palavra de noite, Josué, você vai conseguir obedecê-la. E se você for fiel à palavra, você vai prosperar e vai ser bem-sucedido em tudo que você fizer. Gente, para onde nós formos, a resposta vai ser a mesma. Eu tenho que esconder a palavra no meu coração. Eu tenho que pensar a palavra. Eu tenho que falar a palavra. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, e é uma segurança para vocês. Paulo também estava pregando sobre o mesmo assunto há muito tempo. E ele disse, olha, isso não é um problema, não é cansativo para mim, mas é uma segurança para vocês. E você vai ver que de tempos em tempos, o Espírito Santo vai insistir no assunto, porque é a deficiência daquele momento. Ele está avisando ao seu povo, ei, você está deficiente, está faltando palavra aí. Sabe por que você ainda pensa do jeito que você pensa? Porque você não pensa a minha palavra. Sabe por que você age da maneira que você age? Porque a sua alma ainda não se converteu, ela não está debaixo da liderança do Espírito, que é pela palavra. Reúnam o povo, homens, mulheres e crianças, os estrangeiros que moram nas suas cidades, para que ouçam, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, ouçam, reúnam todos, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor. Era para reunir todo mundo, reúna todo mundo, para aprender a temer o Senhor. O povo precisa estar junto e ouvir a mesma palavra. O povo tem que aprender a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos que não conhecem esta lei, terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor. Em toda parte, a preocupação. Vocês precisam ensinar os filhos, Eu posso fazer, eu tenho cultos aí, vários, mas você pode fazer um levantamento só das escrituras que falam sobre ensinem seus filhos, ensinem seus filhos, ensinem seus filhos. Você acha que em cada capítulo, você vai vendo, principalmente no Pentateuco, você vai vendo essa instrução o tempo todo. Ensinem seus filhos, vocês precisam fazer assim, para que seus filhos saibam. Contem os feitos do Senhor aos seus filhos. Levantem memoriais. Você não vê na conquista da terra prometida? Levantem os memoriais. Quando seus filhos passarem e perguntarem, o que é isso, papai? Não é? O que é isso, papai? O Senhor nos deu vitória aqui, o Senhor fez isso, o Senhor fez aquilo, o Senhor fez. Levantem os memoriais, porque eles vão perguntar e você vai poder contar o que é que isso significa. Quer dizer, você não tem tempo para ter uma vida egoísta. Você tem que criar esses filhos, ensine os filhos, ensine os seus filhos, vai ensinando os seus filhos, o tempo todo, os seus filhos. Vamos pegar aqui, fielmente
e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos que não conhecem esta lei terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra, da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. As instruções estão aqui, isso não mudou. Para onde você vai? O pai que odeia o filho não o corrige. O sábio alertou, se você odiar seu filho, você não vai corrigi-lo. O Senhor corrige aquele que Ele ama. O Senhor corrige o filho que Ele ama. Em Hebreus fala, o filho que está sem disciplina, não é filho, é bastardo. Ou seja, a disciplina do Senhor mostra que você é filho. A disciplina mostra que você é filho. Ensina o menino o caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Você vai colocar Deus no coração dele. Você vai ensiná-lo a temer a Deus. Dentre eles, o Deus deste mundo, Satanás, cegou a mente dos descrentes, incrédulos, para impedi-los de ver a luz iluminadora do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando você dá lugar à incredulidade, o que imediatamente Satanás faz? Ele cega, para que você não veja a luz iluminadora do Evangelho da glória de Cristo. Agora você passa por cima, você não discerne as coisas, você se torna insensível à verdade, você se torna um cego. Que é uma coisa mais terrível do que você dizer que até tem Jesus, mas viver como um cego. Tem tudo para viver uma grande vida, mas você é um cego espiritual. Quantas pessoas que deram lugar à incredulidade, e agora Satanás cegou o entendimento delas. E quantas escolhas horríveis elas têm feito, por conta da cegueira espiritual, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Cegou, para que não lhes resplandeça a luz, porque o Evangelho é luz, e ele põe luz nas trevas. Mas agora, por conta da incredulidade, eu não creio, eu passo por cima do que eu estou ouvindo. O diabo consegue me cegar, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que roubo, meu Deus! Que roubo terrível! Quantas pessoas que têm sido roubadas dia e noite. Por quê? Porque elas passam por cima do que elas não poderiam jamais passar. Elas têm ignorado. É uma incredulidade. Elas estão... Tem gente que até está aqui, está ouvindo, mas lá dentro não entra como verdade. A mente não está sendo renovada, porque dentro dele, ele não recebe como é assim, e eu preciso me moldar a esse padrão. Não. Ele está ouvindo. Mas é como se ele estivesse só escutando. Isso não está criando vida dentro dele. Não está derrubando essa venda que Satanás colocou. Não está moldando o modo dele pensar. Ele vai sair daqui e vai lidar da mesma maneira com a família, com a vida, com as coisas da vida.
ele continua vivendo indiferente ao que ele está ouvindo. Porque ele é incrédulo. E o incrédulo, Satanás cega. O Paulo disse para Timóteo: prega a palavra como mensageiro oficial. Esteja pronto quando for a hora certa, e mesmo quando não for. Mesmo quando não for, como está aqui na NVI. Prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Vou voltar para a amplificada. Prega a palavra como mensageiro oficial, esteja pronto quando for a hora certa e mesmo quando não for, mantenha seu sentido, Timóteo, de urgência. Nós precisamos manter o sentido de urgência, ensinando continuamente e de forma muito mais forte, radical, por que não? A palavra de Deus. Porque nesta última hora Satanás está colocando toda a força dele. Aliás, isso está escrito em Apocalipse. E nós não podemos afrouxar, mas intensificar. Você não dá passos para trás, você vai com mais força, mais coragem. Esse sentido de urgência, se a oportunidade parece favorável ou desfavorável. Seja conveniente ou inconveniente, seja bem-vinda ou indesejável. Não importa. Corrigir aqueles que erram em doutrina ou comportamento. Alertar os que pecam. Exortar e encorajar aqueles que estão crescendo em direção à maturidade espiritual. Com paciência inesgotável e ensinamento aos fiéis. Então você vê que a palavra, a orientação do Paulo para Timóteo foi: Timóteo, prega. Timóteo prega. Agora deixa eu perguntar para você, se naquela época havia esse senso, esse sentido de urgência, o que dizer dos dias atuais? Fala para mim. O que dizer de agora? Se era tão necessário, era urgente pregar a palavra naqueles dias, o que dizer dos nossos dias? Nós precisamos da palavra. Paulo disse isso exatamente porque só a palavra, somente a palavra pode nos transformar. Somente a palavra pode nos livrar de estragar com a nossa vida, de corromper, de apodrecer. Somente a palavra pode controlar a faculdade da alma mais forte, que é a da vontade. Somente a palavra pode curar essa área dos impulsos, da vontade, que foi destruída desde a infância e a adolescência. Somente a palavra, ouvindo a palavra repetidas vezes, meditando nela dia e noite. Mas as pessoas estão sem vontade porque elas perderam o apetite por Deus. E por que elas perderam o apetite por Deus? Porque elas agora têm apetite por outra coisa. Elas estão, a maioria, viciada no seu celular. É um vício. Chega uma mensagem, já olha. É um negócio assim, é desesperador. Então as pessoas não têm tempo para a palavra. Porque elas estão envolvidas com tudo ali. Desde vídeos inúteis, alguns imorais. A pessoa está envolvida com coisas que estão afastando ela de um crescimento real.
E observa que a ansiedade está crescendo. A insatisfação. As comparações. E uma fraqueza emocional como nunca vimos antes. Pessoas amarguradas, vitimistas, desequilibradas. Uma sensibilidade, uma fraqueza emocional tão grande que elas se magoam com qualquer coisa, por qualquer coisa, elas se ferem. Eu nunca vi uma geração tão emocionada, só de emocionados. É um negócio impressionante, parece uma doença. Acontece uma coisa, é aquele vitimismo escorrendo. Quando encontram alguém, as pessoas têm que ter um cuidado para falar, porque quando alguém fala com firmeza, o que vem? Vem os emocionados, com aquela historinha. Que insensibilidade. É sempre a mesma coisa, que insensibilidade. E eu não vou nem falar do mundo, que o mundo, como diz a Bíblia, jaz no maligno. Eu estou falando de crentes mesmo. Cadê o amor? E uma insensibilidade. É insensibilidade. Quer dizer, às vezes é um negócio que é claro. Está ali na cara. Que não merece aquele comportamento. Mas as pessoas já não raciocinam, porque elas não estão possuídas pela palavra. A palavra não foi, a mente delas não foi moldada pela palavra. Elas não esconderam a palavra no coração. Sendo assim, elas vão no curso da maioria. A maioria forma o ponto de vista delas. Então, se a maioria está dizendo que é, então é. Então é. Se a maioria está chorando por isso, então eu vou chorar também. Né? É a história de que eu não sei nem quem, eu não sei quem morreu, mas se estão chorando, eu vou chorar também. É aquela história da turma que quando Paulo se envolveu naquela confusão e ele estava pregando fortemente, e aquele povo veio com tudo e virou uma confusão terrível. E a Bíblia diz que tinha gente no meio da confusão que não, está escrito, que não sabia nem por que estava lá. Mas por que você está nessa confusão? Não sei, meu filho, eu gosto de briga e eu estou aqui. Eu gosto de uma confusão, eu tenho que estar no meio. Né? É igual a história, né, que aconteceu um acidente, você lembra? Eu já contei isso aqui, né? Se é verdade, eu não sei, mas diz que aconteceu um acidente, e aí o cara gostava de aparecer de qualquer jeito, e aí fizeram uma roda, e os carros pararam na rodovia, ele desceu, e porque ele era curioso demais, ele foi abrindo caminho, dizendo, dá licença, que é meu parente, é meu parente, é meu parente. Chegou lá, era um cavalo. Entendeu? Era um cavalo, acho que não era nem um cavalo, era um jumento mesmo. Né? Olha lá, a assembleia estava em confusão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra, a maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Está vendo? Mas você não lê a Bíblia, se você lesse a Bíblia, você saberia que isso estava aí. E onde que isso aconteceu? Hã? Isso aconteceu lá em Éfeso. Mas no final, quando você lê o texto, você vai ver quantos gregos se converteram. E foram jogando seus livros, aquela livraiada de feitiçaria, e foram jogando tudo fora, e queimando coisas caras. Mas muitos estavam ali na confusão, nem sabiam. Nem sabiam por quê. O povo nem sabia, alguns deles, a maior parte nem sabia por que estava ali. Então, se a palavra de Deus não moldar a nossa vida, a nossa mente,
a emoção, e nem é a sua, é a emoção dos outros, que você acaba pegando e caindo na emoção dos outros. E vira só mais um emocionado. Você não vê que direto tem um fala uma coisa e vem aquela turma. Estou chocado, eu estou isso, é tudo chocado, eles chocam com tudo. O dia que eu tiver um problema de verdade, eu não sei como é que vai, que nome vai dar, porque já usaram a palavra estou chocado. Estou chocado, então se vier algo bem grave mesmo, o que é que vai ser? Eu não sei. Porque tem gente que o tempo todo, tudo, eu estou chocado. Mas alguém aí, estou chocado, meu Deus do céu, você não tem uma ocupação, não? Porque quem está ocupado, eu não tenho como me chocar. Porque, meu filho, se for para eu chocar, eu vou dormir. Se for para eu chocar, eu vou dormir. Não é? Eu vou dormir. Por que eu vou perder tempo para ficar chocado? Eu vou ficar chocado com o quê? Eu já conheço a Bíblia o suficiente, sei o que vai acontecer, eu conheço o final da Bíblia. Eu vou me chocar com o quê? Mas o povo, quem vive chocado é porque não conhece o final da Bíblia, não conhece, não sabe o que está escrito. Por isso que ele choca com tudo. Ele vive emocionado, tomando dores, as dores dos outros, de gente que ele compra briga que nem a dele, igual essa turma aí. Nem sabe por que está lá, por que está aqui, não sei, mas eu estou. Né? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o mundo, o amor do Pai não está em você. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, você vê que é só perda de tempo. A carne, o que a carne quer, os olhos cobiçando o tempo todo, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Porque isso aqui é uma vida sem propósito. A pessoa vive para dar a sua carne e ela só vive para cobiçar e ostentar. Ela não tem um propósito elevado. Ela vive uma vida pequena. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha que coisa forte. Que coisa forte. Nós somos orientados a fugir disso tudo e a viver uma vida de alto nível. O título desta mensagem se refere aquele acontecimento, aquele episódio do Davi ir buscar a arca, e você deve lembrar da história, que ele decide buscar a arca, só que ele não consultou a Bíblia. Ele tinha uma boa intenção, mas o princípio que ele usou foi o do ímpio, que é o que muita gente faz. Às vezes a intenção da pessoa, por que está dando errado? Porque ela não consulta a Bíblia para fazer do jeito de Deus. Quando você não consulta a Bíblia para fazer do jeito de Deus, o que acontece? Você fica emocionado. Você tem até... Davi tinha uma boa intenção. Mas ele pegou o episódio lá dos filisteus, porque os filisteus não sabiam fazer melhor. Então, porque você conhece a história, não dá nem para eu puxar muito isso agora, mas aquela história dos filhos corruptos de Eli, que levaram a arca numa guerra contra os filisteus. Eles não acreditavam em nada daquilo, porque eles viviam roubando e na imoralidade, levaram a arca como se fosse um amuleto. Perderam a guerra, morreram, os filisteus capturaram, mataram muito, foi uma guerra sangrenta, e levaram a arca do Senhor. Colocaram dentro do templo do deus Dagom.
E aí é uma história maravilhosa de estudar, porque quando eles foram lá, Dagon estava caído com a cara no chão, eles levantam Dagon, de repente eles pegam Dagon de novo todo quebrado, e aí veio uma praga que aqueles 7 meses que a arca ficou lá foi um tormento na vida deles. Foram tumores e ratos e assim, o povo gritava, o povo ficou com tanto medo que quando eles iam passando, porque eram 5 príncipes, e iam levando para as outras cidades, o povo, a hora que a arca ia aproximando, eles começavam a gritar. Era um desespero, com medo da arca entrar lá. E aí os sacerdotes disseram, nós temos que devolver a arca. Nós não somos melhores do que os egípcios. Vocês viram o que aconteceu com os egípcios. Então vamos ofertar para eles, vamos devolver a arca e ofertar. Eles fizeram em forma, os tumores e os ratos em forma de ouro ali, mandaram aquela oferta. Era o que eles sabiam fazer, eles não sabiam fazer melhor. E devolveram a arca, botaram num carroção, tiraram 2 vacas que tinham tido cria recente, você sabe que uma vaca que está com a cria, ela não vai soltar a cria, e aquilo foi impressionante, porque elas foram mugindo o caminho inteiro, e não podiam retornar. E aí, então, pegaram a arca e aquela história toda, e por fim ela ficou alguns anos na casa de Abinadab. Nos dias de Saul, ele nunca ficou por 20 anos na casa de Abinadab, onde os filhos, né, um deles, Uzá, que anos depois morreu ao participar daquele transporte, né, do translado da arca, num carroção, que estava errado. O translado foi mal feito. Então, o Saul nunca se preocupou em buscar a arca. Aí Davi, o tempo passa, Davi é levantado como rei. E você sabe que as 2 coisas que Davi fez primeiro, conquistar o coração do rei, que foi desapossar os jebuseus de Jerusalém, e buscar a arca do Senhor. Ele queria a presença de Deus. Ele queria Deus mais que tudo na vida. Só que ao invés, ele foi todo emocionado. Vou buscar a arca, eu quero a presença de Deus. Mas ele não buscou saber como que a arca tinha que ser carregada. E aí ele foi tentar fazer ao modo dos filisteus. Não deu certo. Você conhece a história que o carroção tropeçou ali numa pedra, né? O boi tropeçou numa pedra, desculpe, e o Uzá foi tentar segurar de forma irreverente, morreu. Davi ficou morrendo de medo, largaram a arca na casa de Obed-edom. Em 3 meses o homem explodiu, chegou lá no palácio, lá em Jerusalém, na cidade de Davi, que a Obed-edom estava prosperando grandemente, e ele agora chama os sacerdotes e vai saber como é que funciona, porque ele decide buscar a arca. Sabendo agora que eram os levitas que tinham que carregar a arca, que jamais ele poderia colocar no carroção, ele se prepara e ele vai. E foi uma cena maravilhosa. Ele levou 6 meses para chegar com aquela arca lá, porque a cada 6 passos, ele oferecia sacrifício ao Senhor. A cada 6 passos. E quando fala de 6, 6 é um número de homem. A cada 6 passos, ele oferecia sacrifício ao Senhor. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Um boi e um novilho gordo. Olha só a determinação de Davi. Um boi e um novilho gordo. Cada passo que ele dá, a cada 6 passos. Agora, conta 6 passos e você vai ver. Então, olha só, eu até fiz essa
essa anotação. A cada 6 passos realizavam o sacrifício. Considerando que 6 passos equivalem aproximadamente a 3 metros, o total era de 25 quilômetros, foram cerca de 8.333 sacrifícios. A distância da casa de Obed-edom até Jerusalém era de 25 quilômetros. Nesse processo de sacrifícios, foram cerca de 6 meses. Por quê? Porque ele não teve pressa. Ele não teve pressa. Aqui, ó, para cada sacrifício eram abatidos 14 cabeças de gado. Conclui-se, então, que aproximadamente 116.662 animais foram mortos. Não oferecerei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. Davi deixou um princípio incrível aqui. E ele foi sacrificando. E ele foi sacrificando. A cada 6 passos, os sacrifícios. Lentamente, ele foi, sem pressa. Ó, os passos são de homem, mas voltados para Deus. Os passos são de homem, mas voltados para Deus. Uma caminhada sacrificial, uma caminhada de entrega total. Não tinha, ele não economizou. Ele ofereceu o melhor. E ele foi dançando na presença de Deus com toda a força, que quando ele entrou em Jerusalém, a mulher dele estava na janela, e ela teve vergonha dele. De tanto que ele botou força naquilo. Um homem que não estava preocupado com a opinião de ninguém. Um homem que não tinha pressa, ele queria oferecer o melhor. Na jornada dele, na caminhada dele, levando a presença de Deus para o lugar alto, para Jerusalém, ele foi sacrificando o Senhor. Ele foi ofertando ao Senhor o melhor. Então, nessa jornada, nessa nossa caminhada, eu não posso ter pressa em relação às coisas de Deus. Aliás, vamos lembrar de Daniel, que tomava conta de 40 províncias e orava 3 vezes. Todo dia, 3 vezes por dia, ele dobrava os joelhos. Algumas, a distância era de 1.000 quilômetros. Não tinha avião, não tinha trem, não tinha carro, não tinha nada. Ia quê? A camelo, a cavalo. E esse homem parava para orar 3 vezes ao dia. Uma vida de sacrifício. Um homem que viveu com base no fuso horário de Jerusalém, porque as janelas ficavam abertas para Jerusalém. Ele estava na Babilônia, mas a mente e o coração dele estavam no lugar alto. Ele nunca adotou o padrão da Babilônia. Ele nunca pensou como um babilônio. Ele não pegou a cultura da Babilônia, nem dos medos e persas, porque ele continuou vivendo com base naquilo que ele sabia que era verdade. Davi agora vai buscar a arca, mas sem pressa, e faz uma jornada de sacrifícios, regada a sacrifícios. A cada 6 passos, passos de homem, é a jornada da vida, baseada em quê? Em sacrifício, sem pressa para Deus. Para Deus sem pressa, e para Deus todo sacrifício que eu puder ofertar. Tudo que eu puder dar é uma caminhada sacrificial, é uma caminhada de entrega total, é uma caminhada onde há renúncia,
onde eu não faço de qualquer maneira. Não, não, não. Já aprendi, ao modo dos filisteus não se carrega a arca. Você não pode servir a Deus, buscar a presença de Deus ao modo do mundo. Igual o mundo faz. Porque o mundo fala de um Deus que ele nem sabe quem é, mas porque ele não sabe fazer melhor. Mas você conhece a verdade. Você tem acesso à verdade. Você pode saber como é que faz. Você pode ter um interesse em saber como é que faz. Ir lá e fazer. Nessa jornada, na jornada da vida, a cada 6 passos, sem pressa, eu devo regar a minha jornada a sacrifício. A minha jornada deve ser regada a sacrifício. Eu devo fazer sacrifícios para Deus. Eu digo não para a minha carne, não para os meus olhos, não. Não para as minhas vontades. Davi nos ensinou como é que você mantém a presença de Deus com você. Como é que você carrega a arca do Senhor? A cada 6 passos. Sacrifícios são oferecidos ao Senhor. Eram oferecidos ao Senhor. Leia o texto, tem mais detalhes maravilhosos que vão edificar muito você, o texto todo. É o ensino de um homem que foi um adorador, que deixou um legado para nós. O homem que parava 7 vezes ao dia para adorar o Senhor. 7. Um homem que não teve pressa para levar a presença do Senhor, a arca do Senhor. Porque para ter a presença do Senhor na nossa vida, eu não posso ter pressa. Não tenha pressa em sair da presença do Rei, não é isso que está escrito? Nós estamos com muita pressa. A fome, ela só muda. Se hoje você não tem fome por Deus, é porque você está com fome de qualquer outra coisa. E o primeiro sinal que uma pessoa está doente é a perda de apetite. Ela perde o apetite. Você percebe que você já não está bem espiritualmente quando você não tem mais fome por Deus. É quando você não tem mais aquela vontade de estar com Deus. É quando você olha para uma história como essa e pensa, é muito. Davi foi um adorador. E foi um dos homens que mais guerreou, que ampliou o território da nação. Ele viveu em guerra. Ele guerreou a vida toda. E ele foi um adorador. Deixou salmos incríveis para nós. Parava para adorar. E agora que ele entendeu biblicamente como é que se levava, que transportava, fazia o translado da arca, ele fez deixando um ensino para nós. Se você quer a presença de Deus, nessa sua jornada de homem, de ser humano, aqui na terra, você deve viver uma vida de sacrifícios, de entrega para Deus, onde muitas vezes você vai ter que derramar sangue, e é mesmo. Jesus derramou o sangue dele por nós, e nós achamos difícil passar por cima de nós mesmos para honrá-lo. Às vezes sangramos, mas é para
agradar a Deus. Se você está sangrando para agradar a Deus, você está no caminho certo. Você está entregando o melhor para Ele. A cada 6 passos, fala de como nós devemos viver a nossa vida. Uma vida regada a sacrifícios. Não foi isso que o Senhor falou? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz todos os dias e siga-me. Coloque-se em pé, por gentileza. Pega o seu propósito. Com seus olhos fechados, pense a respeito. Olhe para a sua vida. Olhe profundamente. Sabe, eu sempre trago, quantos anos nós vamos viver aqui? Teoricamente, né? Esperamos e contamos com a bênção da longevidade, que vamos ser longevos e vamos, né? Quem sabe, centenários. Mas que tipo de vida nós teremos durante esse tempo? E mais, 100 anos, se você viver, são 100 anos. Mas eternidade, eternidade. E como nós estamos vivendo a nossa vida aqui, está determinando como nós vamos viver a nossa eternidade. E como nós estamos vivendo a nossa vida aqui? Será que a nossa jornada tem sido assim? De sacrifícios, de entrega e sem pressa. Sem pressa. Eu não tenho pressa porque eu estou com a presença de Deus. Eu quero levá-la para o lugar alto, para Jerusalém. A cada 6 passos. A cada 6 passos. A cada 6 passos. Sacrifícios eram oferecidos a Deus. Como que nós vamos viver a nossa vida a partir de agora? Cedendo para as nossas vontades? Que vida mais, meu Deus, que vida pequena, lamentável. Imagina que vida pequena você viver para dar tudo à sua carne. Você viver para fazer a sua vontade. Você viver para agradar a sua carne. Não é uma vida muito pequena? Tá bom, deu tudo à carne. E agora? O que você tem? O que você tem para receber? O que sobrou? Só pode ter certeza, vazio e frustração. Vazio e frustração. Quantas pessoas que tudo que tem, o que ele tem é vazio e frustração. Ele deu para a carne, ele viveu, ele deu. Eu estou com vontade, tá bom, cedeu para a sua vontade, cedeu para os seus impulsos. Não buscou cura para essa área desequilibrada. Mas aí no final sobrou o quê? Na vida de muita gente? Um vazio, uma insatisfação, um desespero. Alguns até pensamentos de morte, a pessoa perde a vontade de viver. É interessante quando você encontra uma pessoa que ela vai dando a carne dela, ela vai dando, chega um ponto que ela perde a vontade de viver.
Porque ela vai se frustrando tanto, tanto, e ela mesma não confia nela mais. Ela não confia mais nela. Porque se você der tudo à sua carne, você vai perder a autoconfiança. Você vai perder a força. Você vai perder a esperança. Você não vai acreditar que pode. Levanta em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus. A cada 6 passos, ó, é para você não esquecer. Ó, cada 6 passos. Como eu estou vivendo minha vida? É uma vida de entrega, de oração, de renúncia, de sacrifícios? Ou eu continuo sem pressa, ou eu continuo com pressa? Eu estou correndo. E eu estou entregando a minha carne e vivendo conforme todo mundo está vivendo. Eu tenho uma vida comum. O Senhor está te chamando para ter uma vida elevada. Não uma vida comum. Porque se você viver a sua vida dando tudo à sua carne, você vai ter uma vida pequena, uma vida comum, uma vida infeliz. Você vai perder até a alegria da vida, a vontade de viver. Sua vida não vai fazer sentido. Porque, queridos, preste atenção. Se Deus não for o Deus da sua vida, o Senhor da sua vida, acredite, nada vai fazer sentido. Você compra coisas e você está vazio. Você tem relacionamentos e você está vazio. Você está dando a sua carne e você continua vazio. Porque a alegria que muda completamente a nossa vida é a da alma, que vem do Espírito. Mas se eu estou dando tudo à minha carne, a minha alma está doente, ela está sendo corrompida, ela está apodrecendo, porque a faculdade mais forte, que é da vontade, está mandando em mim. Eu tenho vontade, eu faço. 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 E aí vai perdendo o controle. Que muita gente perdeu. Já perdeu. Tem gente que está vivendo de forma desequilibrada, não tem controle. Ele não tem controle, ele não sabe ter um celular, ele não sabe ter um cartão de crédito. Você sabia que tem pessoas, nós lidamos com pessoas que elas não conseguem mais ficar sem assistir essas podridões, elas não conseguem mais ficar sem comprar e gastar, elas acumularam dívidas, comprando coisas inúteis que elas não precisam, por conta da ansiedade, e elas não sabem dizer não para elas. Eu preciso de mais alguma coisa, eu preciso fugir, é uma fuga constante. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, a sua jornada, cada 6 passos, a sua jornada é de entrega ao Senhor, você está focado, entregando tudo ao Senhor. Você tem paz, você tem alegria, você tem esperança na vida, você olha para o futuro com esperança, você está cheio de Deus, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, não são essas coisas que passam, mas é justiça, que é a palavra de Deus,
paz e alegria no espírito. Justiça, paz e alegria no espírito. Isso não é forte? O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O poder que nos muda, que nos liberta, que nos transforma. E se esse evangelho, que é a luz que transforma a nossa vida, você não crê nele, não está mudando o seu caráter? Porque quando você se corrompe, que é a mesma coisa de apodrecer, por conta do impulso, da vontade que você não sabe dizer não, quando isso acontece com a pessoa, apodrece caráter, apodrece a visão da pessoa, ela perde a visão de vida, o caráter dela é completamente deformado. E você não vai aceitar isso. A cada 6 passos. 6 é o número de homem. Nessa minha jornada, eu tenho que viver, eu tenho que caminhar para honrar a Deus, fazendo sacrifícios reais. Eu não vou mais dar o que a minha carne quer. A faculdade da alma mais forte, que é da vontade, que tem controlado a minha vida, hoje eu clamo aos céus nesta reunião, mas ela não vai mais controlar a minha vida. Espírito Santo, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, com nosso coração aberto e rasgado, invocando aos céus, pela tua misericórdia. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja. Vai entrando em ação agora, Senhor, e vai libertando pessoas. Quanto, Senhor, que a área do impulso foi destruída, foi corrompida, ou seja, apodrecida, e a pessoa agora vive descontrolada, o caráter dela apodreceu, ela vive com uma alma doente, desequilibrada, ela não está produzindo frutos, porque ela é totalmente controlada por aquilo que está levando ela a viver uma vida rasteira, uma vida pequena, uma vida lamentável, frustrante, sem resultados, sem relevância. Ela não confia nela. Talvez quem está com ela não confia nela. Ela conseguiu se tornar irrelevante, sem credibilidade, sem futuro, porque ela dá tudo à sua carne, porque a vontade é que manda. Mas eu oro, Senhor, venha com teu sangue, passa do teu sangue na vontade dela, na área do impulso e cura ela, passa do teu sangue nesta alma doente e entra em ação e a liberta, renova essa mente, porque sem renovação não há mudança. Entre em ação agora, meu Deus, e liberta a tua igreja, liberta o teu povo, cura essa alma doente, corrompida, apodrecida pelo pecado, Senhor. Passa do teu sangue, vai queimando cada um do alto da cabeça à planta dos pés. Toma essa mente, esse coração,
Senhor, toma a vida dela. Talvez, Senhor, por ela ter sido incrédula, passando por cima da tua palavra, Satanás conseguiu cegar o entendimento dela de tal maneira que ela agora está insensível à verdade. Eu oro, Senhor, para que ela volte a ter sensibilidade ao teu Espírito. Eu oro para que o Senhor cure consciências cauterizadas. Eu oro para que o Senhor cure entendimentos cegos. Eu oro para que o Senhor cure essa área do impulso desequilibrada. Eu oro para que o Senhor entre em ação agora. Passa do teu sangue. E, meu Deus, eu peço misericórdia. Lava com teu sangue. Passa do teu sangue e liberta, cura, restaura. É tempo de restauração. Ela não pode sair desses 52 dias tendo essa alma doente, destruída pelo pecado, mas curada, restaurada, liberta, Deus. Eu oro, Senhor, tem misericórdia do teu povo, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Tem misericórdia, meu Deus. Coloca temor, Senhor, um temor que constrange, um temor que constrange, que cura. Vista ela com esse manto de temor, Senhor, que o espírito de temor venha sobre ela, que ela esteja vendo, compreendendo os estragos que ela tem causado à vida dela, talvez até a descendência dela, as portas que ela já abriu para filhos que nem nasceram, talvez, as portas que ela abriu, Senhor, que tem afetado a família dela, a vida dela. Mas hoje ela tem a oportunidade de entender a palavra e fechar essas portas e se arrepender. Ela pode ter uma vida relevante, uma vida de credibilidade, uma vida elevada, uma vida de temor, uma vida bem construída. Cura o interior dela, cura o caráter dela, liberta a mente e o coração, liberta, Senhor, traz renovo, traz renovação para a mente, tira as escamas dos olhos e o agravo dos ouvidos, coloca um temor, dá a ela o entendimento, a visão, que a fome dela volte para o Senhor, que ela se torne faminta pelo Senhor. Ó Deus, perdoa os pecados, perdoa e lava com teu sangue. Só oração. É pela oração. O que podemos fazer? O que eu posso fazer além de orar? Eu estou pregando a tua palavra, que é a única coisa capaz de mudar a vida de uma pessoa. Como é que eu vou superar o passado? Eu escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como que uma pessoa vai superar uma vontade descontrolada, desequilibrada? Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como que uma pessoa, Senhor, como que uma pessoa vai conseguir romper com um padrão pecaminoso, lastimável, pecaminoso, lamentável, miserável, escondendo a tua palavra no coração? Como que nós vamos construir uma grande vida escondendo a tua palavra no coração? Como que nós vamos viver uma vida que te honra escondendo a tua palavra no coração? Como que nós vamos ser pessoas relevantes, de credibilidade, escondendo a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti? Porque quando a palavra é lei, quando a palavra nos guia, quando a palavra guia a nossa vida, quando tememos a tua palavra, a nossa vida
é transformada. Oh, meu Deus, eu oro, Senhor. Eu oro, Senhor. Eu peço misericórdia. Traz restauração. Cada um sabe do drama, o drama que está vivendo. Cada um sabe, Senhor. Mas hoje o Senhor pode dar vitória. Nos dê vitória. Dá vitória ao teu povo. Cada um sabe o que está vivendo. Dá vitória, Senhor. Eu tenho esse propósito na mão, onde nós clamamos dia e noite por restauração. Restaura a vida do nosso povo. Restaura a igreja, restaura o teu povo, restaura as famílias, restaura os corações, restaura a vida espiritual, restaura o caráter dessa pessoa, restaura ela como pai, como mãe, como filho, restaura como marido, restaura como esposa, restaura como líder, restaura a vida dessa pessoa, restaura as finanças, restaura a família. Restaura, meu Deus, levanta o teu povo agora, poderosamente, e restaura, cura o destino do teu povo, Senhor. Faça uma grande obra, que saia daqui neste dia dos pais, pessoas libertas, saradas, transformadas, quebrantadas e conscientes da verdade, até envergonhadas pela vida que tem levado, e que possa o Senhor ter repugnância, que não suportem mais falar do mesmo jeito, viver do mesmo jeito, pensar do mesmo jeito, agir da mesma maneira, que elas sejam lavadas pelo teu sangue, purificadas, transformadas, quebrantadas profundamente, que elas possam ver a mão bondosa do Senhor e ver a transformação da vida. Antes de nós finalizarmos, eu sei que você quer uma grande vida. É muito raro a gente encontrar alguém que não quer uma grande vida. E nós sabemos que no pecado, nós nunca teremos uma grande vida. Se eu viver a minha vida dando tudo à minha carne, eu não vou ter uma grande vida. Muito pelo contrário. Quanto menos eu faço a minha vontade, mais eu cresço, mais nos tornamos relevantes, passamos a ter credibilidade, crescemos, subimos e construímos uma vida inspiradora. Se você der a sua carne, se você ceder para os seus impulsos, se você fizer o que tem vontade, você não vai longe. Vai chegar um momento que você vai estar tão cansado, tão frustrado, que talvez você vai perder até a vontade da vida. Então, tem orações que só a gente pode fazer. Faz a risca no chão, que a gente sempre fala. E peça ajuda do Espírito Santo. Diga: Senhor, eu não quero mais essa vida, não. Eu saio daqui liberto disso. Eu não vou mais dar à minha carne o que ela tem pedido. Eu não vou mais viver essa vida desequilibrada, dominada pelo pecado. Eu saio desta reunião do Dia dos Pais, liberto desse vício maldito, dessa compulsão maligna. Eu saio desta reunião completamente liberto dessa vida que envergonha, dessa vida de coisas escondidas e ocultas. Eu não aguento mais essa vida cheia de segredos, essa vida oculta.
Eu não aguento mais isso. Eu não aguento mais, cai e levanta. Eu não aceito mais viver essa vida, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Eu não quero isso mais para a minha vida. Me ajuda, Espírito Santo, eu não quero isso mais. Eu estou colocando um ponto final aqui hoje, neste domingo. Eu quero uma vida santa, eu quero uma vida de sacrifícios. Eu vou dizer não para mim. Eu vou dizer não para mim. Eu estou dizendo acabou, eu não sou mais dominado pela vontade, pelo esse impulso da alma. Eu não tenho mais uma alma corrompida. Hoje eu saio daqui com a minha alma convertida, a minha mente renovada, e essa área da vontade, debaixo de controle, do controle da palavra de Deus. Eu não vou mais ter pressa, eu vou me encher de Deus, eu vou me encher da palavra, eu vou invocar o nome do Senhor, eu vou me alimentar da palavra, eu não serei mais roubado, acabou. Eu quero uma vida que honra a Deus, eu quero uma vida relevante. Fala com Deus. Diga para Ele, eu quero, Senhor. Eu quero uma vida relevante. Eu quero ser de verdade. Eu quero uma vida, Senhor, que eu não tenha do que me envergonhar. Eu quero viver essa vida livre, como eu vejo pessoas, tem tantos que vivem uma vida livre, que não tem do que se envergonhar, está livre, está em paz, porque não é um praticante do pecado, porque não vive para alimentar suas vontades. Oh Jesus, toca profundamente os corações agora, e nos dá de presente essa vitória, Senhor. Nos dá, Senhor, por favor. Eu lhe imploro, liberta os que estão escravos da própria vontade. Cura essa área do impulso que foi destruída. Foi destruída por tantos estímulos demoníacos. Que essa pessoa encontre a identidade dela no Senhor, ela não precisa disso. Que ela esteja botando um ponto final na mentira, na hipocrisia, na falsidade, na imoralidade, na falta de honestidade. Que ela esteja botando um ponto final aqui e decidindo: eu vou viver uma vida santa. Eu vou falar a verdade, eu quero uma vida justa. Eu quero uma vida santa. Chega de lascívia, chega de sensualidade. Chega desses assuntos imorais, chega desses lugares, dessas amizades, chega desse olhar lascivo, sedutor. Chega, Senhor, eu oro, Senhor, para que hoje nós estejamos encerrando com um padrão que o Senhor quer eliminar, que o Senhor está dizendo: chega, você não precisa disso, você é meu filho, você é minha filha, você é um herdeiro da promessa, eu tenho vitórias para você, eu tenho uma grande vida para você, você não precisa disso. Seja livre hoje. Seja livre, passe a viver uma vida livre. Livre de segredos, de coisas escondidas. Livre de sentimentos lamentáveis e pecaminosos. Livre do controle da sua alma. Eu declaro que você, em nome de Jesus, vai ser controlado, dirigido, consumido pelo Espírito Santo de Deus. Mas você não vai ceder, você vai dizer não para suas vontades. Não e não, porque elas não mandam mais em você.
Você não é mais controlado pela vontade, mas pela lei do Espírito, pelo Espírito Santo. Eu abençoo o teu povo, Senhor. Eu abençoo a igreja. Eu abençoo as famílias. Eu abençoo esse dia dos pais, que seja um dia de resgate, de cura, para aqueles que sofriam com a orfandade, cura a orfandade, que ele tenha um encontro com o Pai eterno, agora que é o Senhor, que ela seja curada da falta do pai, da mãe, que ele decida se levantar como esse pai que o Senhor o criou para ser, e ela também como essa mãe, e que nós tenhamos famílias fortes, curadas, Senhor, curadas da orfandade, da amargura, da imaturidade, da infantilidade, Senhor, do hedonismo, que sejam curados, em nome de Jesus, e que o povo que vai sair daqui seja um povo liberto, que honra o teu nome, engrandece o teu nome. Obrigada por tudo, Senhor. Louvado seja o teu nome por tudo. Engrandecido seja o Senhor por tua bondade e fidelidade. Continue fazendo a obra ao sair por aquela porta, que essa pessoa, ela não volte ao piloto automático, a agir de forma mecânica na força do hábito, mas que ela saia alerta, olhai e vigiai, que ela saia alerta, e nunca mais caia nas distrações, em nome de Jesus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.